Salve galera! No vídeo de hoje você vai acompanhar séries e filmes para estudar a Roma Antiga. Então, né pessoal, tem aqui na internet, no YouTube, 1 milhão de documentários sobre a temática da Roma Antiga. Eu vou escolher alguns que eu acho que são legais, que são interessantes, e vou deixar aqui no descritivo do vídeo, tá? Então procura o descritivo do vídeo que eu vou recomendar alguns para você poder estudar legal aí para sua prova, para o seu vestibular. Agora vamos lembrar de uma coisa que é básica. A história romana é dividida em 3 etapas, 3 épocas, não é? Primeiramente, a monarquia, que vai da fundação da cidade em 753 a.C. até 509 a.C. Daí foi proclamada a república. Então sai da monarquia e vai para a república. Aí tem uma longa história republicana de 509 a.C. até 27 a.C. E aí sim, a partir de 27 a.C., começa o Império Romano. Então o Império Romano é 27 a.C. até a queda do Império Romano em 476 depois de Cristo. Então imagina quanta história tem aí e quanta coisa. Vamos fazer então de acordo com as épocas. E a primeira grande informação do vídeo é a seguinte: caramba, monarquia praticamente, gente, nunca cai em vestibular, nunca cai em prova. Então assim, vamos deixar de lado. Esquece. Tá bom? E aí a gente começa a estudar as coisas mais profundamente na época da República. E a época da República é quando Roma começa a expandir o seu território, se transformar na senhora da Europa, né, primeiramente da Itália, vai dominar o mar Mediterrâneo. E tem uma guerra que é central para Roma se tornar a mais importante, a mais poderosa ali no século 3, 2 a.C., que é a Guerra Púnica, as Guerras Púnicas, as 3 Guerras Púnicas, quando Roma derrotou a cidade de cultura fenícia chamada Cartago, né, que ficaria hoje onde seria Tunísia, no norte da África. Então, ó, Cartago, que eram caras cartagineses, né, os caras fenícios, contra os romanos, né? Aquele choque entre os dois pelo domínio do Mediterrâneo, as Guerras Púnicas. Há um documentário sensacional lá da Discovery que chama Cartago, Holocausto Romano, mostra assim passo a passo como que Roma destruiu Cartago e se transformou na senhora do mar Mediterrâneo ocidental, tá bom? Então vou deixar também aqui no descritivo para você esse documentário que eu recomendo, Cartago, o Holocausto Romano, documentário do Discovery. É lógico, né, gente, que depois que Roma conquistou o Mediterrâneo, ela começa a desenvolver um modelo que é um modelo escravista, mano. E aí, se você pensar na história do escravismo romano, tem um personagem que se destaca pra caramba. E você sabe de quem eu tô falando, do famosíssimo escravo Espartacus. E sobre esta figura, né, no primeiro século antes de Cristo, né, este escravo que se rebelou, fez uma grande guerra dos escravos contra o Estado romano, tem um monte de livro, tem um monte de filme e documentários e séries. Vou dizer 2 aqui para vocês. Tem o famoso filme Spartacus, que é de 1960, um filme bem antigo, com o famoso ator, né, o Kirk Douglas, o pai do Michael Douglas. Né, o Kirk Douglas, inclusive, morreu aí recentemente com 103 anos de idade. Então ele classicamente faz esse escravo que se rebela. E tem também o grande líder general romano, que era um homem muito rico na República Romana, muito influente no século I a.C., que era o Crasso. Né? E o Crasso é feito pelo ator do Reino Unido, ator britânico, Sir Laurence Olivier. Né? Então fica aí o filme de 1960, Spartacus. E tem também a série. Essa série já é mais recente, 2010, 2013, foram 3 temporadas, que também retrata passo a passo a história dessa grande rebelião de escravos na República Romana Antiga. Agora, né, gente, assim, não tem como não recomendar.
Porque assim, de fato, se você quiser entender bem mesmo a crise da República, é onde estão a maioria das questões, inclusive em vestibular, em provas sobre esse assunto, né? A República é o assunto, né? E a crise republicana, quer dizer assim, é onde estão a maioria das questões, está nessa parte aí, né? E aí, se você quer entender mesmo, quer assistir uma série, que é uma série legal, você vai se divertir, tem entretenimento e tal, mas que você vai aprender, é a série Roma da HBO. Então, essa série Roma da HBO vai mostrar passo a passo para você quem foi o Júlio César, quem foi esse personagem, né, que, né, concentrou, acabou se transformando num tirano, né, concentrou o poder numa república, gente. Uma república não tem imperador, sabe? Não tinha imperador, não tinha o rei, né? Tinha todo um esquema de governo republicano, eleições, alternância de poder e tal. E aparece essa figura do Júlio César, né? Como que foi a vida desse cara, né? Até o seu assassinato nos idos de março, né, de 44 a.C. E quem foi seu sobrinho, Otávio, não é? Otaviano, que acabou virando o primeiro imperador. Então tem ali todos os detalhes para você conhecer passo a passo como que foi essa história, que é uma história muito interessante, repito. Então, Roma da HBO. Fica aí a minha recomendação forte para você assistir, acredito que as 2 temporadas que essa série teve. Ainda na questão da República, não tem como não comentar um filme que foi muito famoso no final dos anos 60, que foi o filme Cleópatra, né? A Cleópatra foi a namorada, vamos dizer assim, do Júlio César e depois do Marco Antônio, né? Que era depois do assassinato do Júlio César, o Marco Antônio acabou se transformando em uma das figuras mais importantes do mundo romano. Então, tanto o Júlio César quanto o Marco Antônio namoraram a rainha do Egito, a Cleópatra. Esse filme de 1968, né, a Cleópatra, também é um dos clássicos, assim, um dos filmes mais famosos da história do cinema, e aí fica a minha recomendação também. Se você quiser também, tem o filme sobre o Júlio César, que é de 1953, que é com o Marlon Brando. Também fica a dica aí para você. Agora, a gente entrando na parte do Império, aí tem os vários imperadores, né? São muitos imperadores na história, né, do Império Romano. E logo no comecinho, um dos primeiros imperadores, né, que foi o Otávio, o Tibério, segundo imperador. Foi na época que Jesus foi crucificado, né? Jesus foi crucificado lá em Jerusalém, que fazia parte, né, era uma das províncias do Império Romano. O Império Romano conquistou essa parte da Palestina. E aí tem uma história, né, que se passa em 26, no ano 26, começa a história no ano 26, que é do Judá Ben-Hur. Então o Judá Ben-Hur tinha sua mãe, sua irmã, todo mundo lá em Jerusalém. E eles são crianças e tem um amiguinho, o Messala. Depois acontece que o Messala vai para Roma e volta depois adulto, já quando todo mundo já cresceu, ele volta como juiz lá do tribunal. E ele vai ter que julgar o Judá Ben-Hur, que se tornou um cara lá em Jerusalém simpático às causas judaicas, simpático, né, a todo aquele povo. E o Messala é um cara super defensor do poder romano e vai dar um choque entre os dois e ele vai julgar e vai condenar o amigo de infância. É meio uma traição. Muita gente em sites na internet, já vi muita gente comentando, né, que tem uma pegada ali desse Messala com o Ben-Hur, tem uma certa pegada LGBT, assim, tem uma tensão sexual ali de um certo crush que ele tem pelo Judá. Há muitos comentários em relação a isso. Depois vê o filme e comenta aí, vê se você concorda com a teoria ou não. No final, eles vão ter um embate final, numa arena, vai ter uma corrida de bigas, uma cena super famosa do cinema. Esse filme de 1959, poxa, ganhou cerca de 11 Oscars, né? Assim, um dos filmes que mais foram premiados na história do cinema. Então essa cena é super lembrada e tal. Agora, em relação a um outro imperador romano, que foi o Calígula, na época que o Calígula governou, teve o famoso incêndio da cidade de Roma. E aí o imperador Calígula culpou os cristãos. Então os cristãos já estavam começando a aparecer na história romana ao final lá do primeiro século. E aí, com o incêndio, o imperador culpa os cristãos e quer puni-los.
E aí que tem a história do Covadis, né? O Covadis é uma história de um amor de um romano e por uma moça que é cristã, e ela que vai ser punida, a família dela, né, pelo imperador Nero. Então tem todo esse pano de fundo nessa história que é feita pelo Robert Taylor, que vai ser o marido, né, da Elizabeth Taylor, e com a Deborah Kerr. Esse é o par romântico, né? Lembrou até daquela música, né? Se a Deborah Kerr que o Gregory Peck. Tem outro imperador malucão também, né? Que teve o Nero, mas depois teve o Calígula. Sobre o Calígula, em 1979 foi lançado um filme. E esse filme é meio polêmico, não é? Muitas pessoas classificam até como um filme pornográfico. E mais atores importantes participaram desse filme Calígula, como Peter O'Toole e tal. Eu não vou ficar aqui recomendando você ver o filme, né? Mas que ele foi polêmico, ele foi. Uau! Aliás, falando no Calígula, tem no Netflix um documentário. É documentário, mas tem, né? Teatralização, tem atores e tal. É legal. O documentário no Netflix é Império Romano. E ali tem três temporadas, vamos dizer assim, e uma delas é sobre o Calígula. Vale a pena assistir. As outras duas são sobre o Júlio César, então tem um bom documentário sobre o Júlio César para você assistir ali, e também sobre o Cômodo. Dizem, né, que Roma teve 5 grandes imperadores, e logo a seguir que veio o Cômodo, que é meio o início de um certo declínio. Então ali nesse documentário da Netflix fala um pouquinho da vida do Cômodo, e por um acaso é o imperador que aparece num famoso filme, um filme mais recente, que é um filme do ano 2000, que é o Gladiador. Aliás, o pessoal fala ano 2000 assim como se fosse ontem, né? A maioria das pessoas que estão vendo o vídeo nem sequer tinham pensado em nascer no ano 2000, mas pra gente que é mais velho parece que é um filme mais recente. Então, fica também a dica do Gladiador, filme do ano 2000 para você assistir. Pessoal, são muitas séries e filmes em relação ao mundo romano. Tentei fazer aqui um levantamento, um apanhado das principais. Beleza? Pessoal, deixa nos comentários aí o filme que você gosta de Roma Antiga, que você assistiu, que não está aqui na minha lista. A gente continua fazendo esse vídeo rodar e fazer sugestões para as pessoas, para que elas possam assistir, tá bom? Valeu? Um abraço e tamo junto!